Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 ao 29. É um trecho bem longo. E, sendo um trecho longo, como é, eu gostaria de ficar com você num pequeno pedaço dele, que está aqui no versículo 25, 26 e 27, nesses três versículos. Jesus, ele está aqui expulsando o demônio de um menino surdo-mudo. E o evangelista coloca esse trecho aqui no versículo 25, ele inicia assim: percebendo que a plateia ficava cada vez maior, Jesus deu ordens expressas para que o espírito maligno, que é o espírito surdo-mudo, saísse daquele rapaz, daquele moço, e não voltasse mais. E o espírito imundo fez muito estardalhaço e saiu, foi embora dele. E o interessante aqui é que nós vemos que o evangelista faz questão de frisar que Jesus estava vendo a plateia aumentar, então ele expulsou o demônio, ele tomou uma atitude. Ou seja, ele não transformou aquilo num show, numa pirotecnia, num picadeiro, num circo, para que as pessoas ali ficassem boquiabertas, abismadas, vendo o que estava acontecendo. Ele não deu ocasião para que o demônio, então, tripudiasse ali, tirasse sarro daquela situação, se aproveitasse daquilo. Mas isso muitas vezes é o que nós vemos acontecendo em igrejas por aí. A pessoa, em vez de expulsar o demônio, ou o suposto demônio que está ali tomando posse de alguém, ela fica entrevistando, fica perguntando, oferece alguma droga, alguma coisa com algum cheiro, para que a pessoa então cuspa e diga que está com nojo daquilo, enfim. É tanta coisa que a gente não consegue nem comentar tudo aqui. O vídeo vai ficar muito longo se eu comentar tudo com você. Mas nós vemos que Jesus, aquele que é o nosso exemplo para todas as coisas, ele percebe que a plateia fica cada vez maior e dá ordens expressas ao espírito maligno para que saia daquele rapaz. O espírito imundo, aqui esse demônio que fazia com que o garoto fosse surdo e mudo. E aí, ele fica como morto no chão, porque o demônio faz um estardalhaço, ele fica pálido. Tudo isso o evangelista coloca para nós nesse pequeno trecho aqui de 3 versículos. Mas Jesus toma ele pela mão e ele fica de pé e, claro, sai andando dali normalmente. Então veja, Jesus faz tudo com ordem, com decência, com calma, sem dar ocasião para que aquele demônio, aquele diabo, faça da situação toda um show. E quando nós olhamos para o que acontece nos locais onde estamos, nós devemos perceber se as coisas acontecem, se as coisas se desenham dessa maneira. Nós não podemos ter cultos que funcionem como shows, como atrações, pirotecnias. Nós não podemos coadunar com ações como essa, com a desculpa de expulsar um suposto demônio, as pessoas acabam transformando aquilo num show, para atrair olhares ou para fazer com que algum tipo de poder delas mesmas, ou da igreja, ou da denominação, seja colocado ali como o meio pelo qual o suposto demônio é mandado embora. Enfim, acho que eu já falei bastante, você entende o que eu quero dizer, você entende do que eu estou falando. Então, que essa passagem aqui sirva de exemplo para nós, inclusive mostrarmos para pessoas que ainda participam disso, ainda dão fé acerca dessas coisas, para que nós possamos mostrar como Jesus, ele faz as coisas de uma maneira totalmente diferente. Então, se nós estamos dentro de uma igreja que se diz cristã, que se diz evangélica, ela precisa seguir os passos de Jesus. E seguir os passos de Jesus não é ficar entrevistando o diabo para que ele diga de onde ele veio, quem ele é, para onde ele vai, há quanto tempo ele está dentro daquela pobre alma ali na frente. Se uma igreja se diz cristã, ela precisa agir como Jesus. Jesus via que a plateia ficava cada vez maior, via que aquilo estava virando uma espécie de show e ele simplesmente expulsa, ele ordena: olha, saia dele e não volte mais. O demônio faz um estardalhaço aqui, ele joga o menino no chão, o menino fica se debatendo, depois fica pálido como um defunto, as pessoas pensam que ele está morto, mas então ele se levanta e vai embora. Então veja, não foi Jesus que proporcionou isso,
Foi o próprio diabo, né, através da sua audácia, que fez com que o garoto se estardalhasse e tudo mais, né, se estrupiasse no chão e tudo mais. Mas se nós estamos dentro de uma igreja evangélica, cristã, o caminho deve ser outro. O caminho deve ser o de Cristo. O caminho é da cura. E a cura, ela não vem pela baderna, pelo estardalhaço. Ela vem na calmaria, ela vem na sensatez de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.